Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. No HojeCast dessa semana, eu e o Fernando recebemos o presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT, Manassés Oliveira. Bem-vindo, Manassés. A UGT realizou, agora em novembro, o seu encontro estadual em Foz do Iguaçu. Essa convenção é um momento importante, que é onde vocês fazem movimentos e reflexões sobre a condição sindical e sobre as relações do trabalhador, né, com as empresas. Qual foi o saldo dessa convenção desse ano? Olha, para mim, no movimento sindical, André, cada dia a gente vem conquistando uns espaços diferentes, né? E aqui ao lado do Fernando Guignoni, que a gente já tem uma trajetória, né, na luta por direitos, fazendo a defesa de um Estado democrático. Então, fazer a defesa da população é uma coisa muito gostosa. E o movimento sindical, ao longo dos anos, onde eu participo ativamente, onde eu milito, né? E no movimento sindical a gente implantou ao longo dos anos foi uma questão de um modelo diferente, né, do posto para a sociedade do sindicalismo. Nós colocamos na nossa pauta, né, um sindicato cidadão. Sindicato onde se preocupa com as pessoas, o sindicato que não se preocupa só com o trabalhador, mas com a família das pessoas, né? E esse modelo de sindicalismo, agora assumindo a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, eu tenho colocado, né, para os 256 sindicatos que são filiados à nossa central sindical, esse modelo que eu coloquei dentro do CIEMARCO ao longo dos anos, né, onde a gente viu o resultado no nosso trabalho. Porque quando você não se preocupa só com a questão salarial, só com a questão do vale alimentação, só aquilo que o trabalhador precisa ali no final do mês para levar o sustento para sua casa, não. Nós buscamos uma preocupação com o trabalhador aonde ele mora, né? Vendo a questão da segurança, vendo a questão da saúde, vendo a questão da educação, né? E pautando isso para a nossa categoria. E isso fez um diferencial, né? Porque a nossa taxa de sindicalização no CIEMARCO foi uma taxa sempre ultrapassando a casa dos 60%, 70%, mesmo a nossa atividade da terceirização, né? Ela tendo uma rotatividade muito grande. Então, colocando esse modelo de sindicalismo, eu estou colocando agora para esses outros sindicatos que, para mim, estou começando a gatinhar agora, né? São 3 anos à frente da central sindical e cada sindicato tem um modelo, tem uma forma de trabalhar. Né? E a reforma trabalhista, né, que trouxe um novo sindicalismo, porque a prática sindical era uma prática muito dolosa, muito penosa, né? Aquela contribuição sindical, uma contribuição compulsória, né, que a grande maioria do movimento sindical dividia aquela contribuição, que era um dia, dividia por 12 ou por 13, né? Tinha ali os associados, que era para manter aquela diretoria, então o pessoal muito pouco fazia, né, pelos trabalhadores. E com o fim dessa contribuição sindical, que foi, né, ao meu ver, uma coisa muito boa, né, ao mesmo tempo que precarizou algumas entidades, mas foi boa, porque o ressurgimento agora de novas práticas, de novo modelo, do pessoal ir atrás do associado, do pessoal querer entender como os sindicatos que fizeram a sua lição de casa, trabalharam diferente, não sofreram tanto com a perca da contribuição sindical, né, teve esse ganho, teve esse salto e continua estruturado atendendo os seus trabalhadores, que é o caso de vários sindicatos que tem aí.
Então, hoje, à frente da UGT, mostrando esse sindicalismo de resultado, né, mostrando como se tem que pautar, né, as questões trabalhistas e valorizando não só o trabalhador, como a família do trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador ele se preocupa mais com a esposa, ele se preocupa muito mais com o filho do que mesmo com as condições, né, de saúde dele, as coisas dele. Então, esse modelo de sindicalismo é que eu estou colocando, estou implantando agora na nossa central sindical, para que os sindicatos também sigam nessa mesma linha e que aumente o seu número de sindicalizados dentro das suas entidades sindicais. Fernando, o Manassés tem muitos anos, né, de luta sindical, mas eu perdi as contas de quantos sindicatos o Manassés atua. Você é capaz de lembrar? Ele começou no CIEMACO. Até era bom você contar para o nosso ouvidor aqui, o pessoal que nos vê. O que é o CIEMACO, Manassés? Olha, para quem não conhece. O CIEMACO é a porta, né, das pessoas que sempre saíram do interior do Paraná ou de outras cidades e que acabam vindo para a capital, né? Porque o pessoal, quando chega aqui, né, a grande maioria do pessoal que vem para trabalhar no serviço de terceirização, ou é na construção civil, ou é na área de limpeza. Então, o CIEMAC é o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados, entendeu? Então, hoje, né, o governo do estado terceiriza bastante, as prefeituras terceirizam bastante, a iniciativa privada também terceiriza bastante. Então, todos esses trabalhadores hoje são acolhidos dentro do sindicato, né? E quando eu cheguei aqui em Curitiba em 1979, né, que eu perdi meu pai no interior e a gente chegou aqui trazido pela minha mãe foi ser servente, foi ser encarregada na Sanepar e ao mesmo tempo já ali colocou os filhos ali também e já ajustou e ali a gente iniciou a nossa trajetória de vida aqui na capital, né, abrindo portas, né, em várias oportunidades que a gente teve, né, através do CIEMACO, né. Eu não participei da fundação, mas a minha mãe participou da fundação do CIEMAC em 1980, na primeira assembleia, que nós participávamos do grupo do comércio, do 5º grupo, né, que era a federação ainda, né, naquela época, a FECEF, né? E aí foi criado o sindicato. E nós estávamos bem, na época, saindo de uma ditadura militar, na década de 80, né? Onde o Ministério do Trabalho tinha que dar a carta sindical. Primeiro se criava uma associação, depois que se transformava de associação em sindicato. Então, no primeiro mandato da diretoria eu não participei, no segundo eu já entrei para o sindicato. Fui ser office boy na Sanepar, da Sanepar fui trabalhar no almoxerifado na Telepar, né? E ali, já sendo diretor do sindicato, naquela época, né, só que a gente atendia ali na Telepar, eram 70 copeiras, Guignoni, que tinha ali. Trabalhadores que faziam a limpeza ali no prédio da Telepar, era o prédio mais alto da cidade, eram 180 trabalhadoras da limpeza que tinha ali. E a gente aquela época era uma fartura, que era uma coisa maravilhosa, que cada andar tinha uma copa, tinha 2, 3 copeiras que servia os cafés para o pessoal ali, né? E naquela época, eu lembro, o pessoal tinha bolacha, tinha o pão, queijo, presunto, e o meu almoxerifado a gente cuidava tudo, tinha era um controle de qualidade que, olha, é impressionante. E hoje você chega nos setores, as máquinas de café, tudo. Então, mas na década de 80 era tudo isso, dava muito emprego os setores. E ali eu comecei como dirigente sindical e ali
praticamente todos os trabalhadores ali, terceirizados ali pelas empresas que tinha, eram poucas empresas na época, né? Nós tínhamos Metropolitana, que eu me aposentei e estou nela, Metropolitana até hoje, que foi comprada, né, por um grupo canadense, né? Tinha a Orbran, dava para contar as empresas que existiam nessa época aqui na nossa capital. E em 1988, já dirigente sindical, né? Na Constituinte de 88, abriu um espaço no sindicato, né? Foi aonde a gente começou a pautar a Constituinte, a defesa dos trabalhadores, e fui 2 ou 3 vezes para Brasília, tive a oportunidade de tirar foto com Ulisses Guimarães, né? O pai da nossa Constituição. Então, a minha história no movimento sindical, ela começou ali, saindo da ditadura, e vendo as necessidades, né, que os trabalhadores precisam e enfrentavam. Porque naquela época nós tínhamos as grandes bandeirantes, os grandes aspiradores que faziam a limpeza nos setores de trabalho, né? E não tinha, por exemplo, um preparo até por parte das indústrias, do pessoal, de como ter um olhar de como ensinar as trabalhadoras a utilizar esses equipamentos, né? Então a gente via e as encarregadas, as supervisores que tinham treinamento, que às vezes aprendiam ali e tudo mais e tal, mas a gente viu vários e várias trabalhadoras quebrarem vidraças, tudo com esses equipamentos antigos, porque eram uns equipamentos que não tinham a qualidade que tem hoje. E vendo tudo isto, né, foi aonde até nós montamos uma fundação, né, com o patronal e o laboral, né, para a gente qualificar os nossos trabalhadores, né, da experiência que a gente teve na década de 80. E você conhece muito bem lá a FACOP, onde o nosso companheiro Adonai, que também teve uma visão e tinha essa necessidade, né, de qualificar os trabalhadores, né, e nós montamos uma fundação patronal e laboral com 50%, né, onde as empresas até hoje, né, mantém o custo desses trabalhadores para a gente fazer a qualificação profissional. Isso continua hoje? Isso continua hoje, né? E hoje, é uma escola hoje que é modelo, que é referência no mundo todo, né? Onde nós temos os nossos cursos hoje todos gravados em 3 idiomas, colocando para o pessoal, exportando essa tecnologia. E o que o trabalhador aprende nesses cursos? O trabalhador aprende tudo, Fernando, hoje, né? Porque, por exemplo, hoje as novas tecnologias, você entra numa portaria de um prédio hoje, né? A tecnologia que tem ali, a FACOP, hoje a nossa fundação, ela dá todo esse treinamento para os nossos porteiros, para os nossos controladores de acesso, para os nossos vigias, entendeu? Então, a FACOP pode atender quantos alunos? A FACOP hoje, ela tem um atendimento mais ou menos, nós temos uma área de 13 mil metros quadrados em Almirante Tamandaré e um centro universitário com 5.600 metros de área construída, né? E hoje nós temos 140 cursos gravados já para os trabalhadores. Quem não pode estar presencial, ele pode fazer, por exemplo, os nossos trabalhadores que estão lá em Foz do Iguaçu, dentro da Itaipu. Nós administramos curso para eles todo à distância lá. Se precisa ser presencial, a gente qualifica professores lá, ou os professores vão até lá. Então, hoje, mais ou menos 100 mil trabalhadores no estado do Paraná estão amparados pela nossa escola, né, que é a FACOP, dando a qualificação profissional. E de onde vem os recursos para manter a FACOP? Os recursos hoje estão planilhados em planilha de custos e as empresas pagam por trabalhador um valor de R$ 28,00, entendeu? Para que o trabalhador seja qualificado mensalmente. E além desse, e esse custo também, nós temos uma central de vagas que faz a captação dessas vagas hoje,
hoje que qualifica esses trabalhadores e colocam eles no mercado de trabalho, entendeu? Então, você precisa de 50 copeiras. Você liga para a nossa central de vagas, ela vai estar lá. Nós temos lá no banco de dados 50 copeiras. Você precisa de porteiro, tem lá. Você precisa de servente, tem lá. Você precisa de recepcionista, tem lá. Você precisa de controlador de acesso, tem lá, entendeu? Então, todas as funções nós temos hoje num banco de dados. E a gente foi um pouco mais além, né, porque nós trabalhamos nessa área de terceirização, então você ganha um contrato, né, você tem lá 50, 70 trabalhadores para um posto de trabalho, você coloca esses trabalhadores lá, né, e a saúde desses trabalhadores que tem que ser cuidada, que tem que ter a CIPA, que tem que ter a prevenção, que tem que ter o admissional, demissional, que tem que ter o engenheiro, que tem que ter os enfermeiros. Então, através da FACOP, nós criamos um SESMIT coletivo, né? Aonde antes as empresas simplesmente tinham os engenheiros, tinham os médicos, tinha os nossos, mas ficava tudo dentro da empresa. E o trabalhador que estava lá dentro do setor de trabalho, na indústria ou no órgão público, não eram assistidos. Nem por esses técnicos de segurança do trabalho, por esses médicos, e nem pelos do tomador de serviço também, que não tinha esse olhar. E aí, nessa criação do SESMIT coletivo, que nós criamos o SESMIT coletivo, hoje nós cuidamos da saúde desse trabalhador. Quando ele vai ingressar na empresa, nós que fazemos admissional. Quando ele sai, nós que fazemos demissional. E nós que cuidamos de toda a trajetória dentro das doenças ocupacionais que ele pode ter adquirido durante ali o período de trabalho dele. Tudo através. Então, os médicos hoje ficam todos dentro da FACOP, hoje cuidando, os médicos, os engenheiros, tudo dentro desses R$28 que está planilhado, entendeu? Que as empresas pagam para a FACOP. É isso que eu queria entender, Maiara. Os trabalhadores têm direito a que tipo de cobertura na área da saúde? Olha, os trabalhadores têm... É plano privado? Não é plano privado. Hoje, né, isso eu estou falando do Fundo de Formação Profissional, que é através da FACOP, que é esse cuidado. Hoje nós temos assistência médica aos nossos trabalhadores, né, que é um olhar que a gente tem. Os trabalhadores que são ligados ao CIEMACO não precisam enfrentar fila no postinho de saúde que... Todos os CIEMACs do estado do Paraná dão assistência médica a esses trabalhadores. Mas são médicos credenciados. São médicos credenciados pelo sindicato. Hospitais, né? clínicas. Hospitais, clínicas, ou uma boa parte dos sindicatos, que é o caso aqui do sindicato de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, os grandes centros, tem os seus institutos todos dentro do sindicato, com os seus médicos próprios dentro do sindicato, né? Onde os institutos dão essa assistência médica. E aí a gente foi um pouquinho mais além, Fernando, ampliando isso para as famílias dos trabalhadores a partir do momento que o trabalhador seja um associado ao sindicato. Uhum. E aí que gerou mais ainda o número de sindicalizados dentro do sindicato, aumentando a taxa para 70%. Então, ele precisa de um oftalmo, ele tem lá, ele precisa de um ginecologista, tem lá, todas as especialidades médicas, os CIEMACos têm, entendeu? Ou tem convênio ou tem dentro do sindicato através dos seus institutos. Quantos são os associados hoje no Paraná, Marcelo? No guarda-chuva da UGT. Hoje no guarda-chuva da UGT, hoje nós temos 256 sindicatos filiados e 7 federações. Então, hoje nós temos a Federação dos Vigilantes, né, que estão filiada conosco, e os 13 sindicatos dos vigilantes que estão filiados conosco. Nós temos a Federação dos Comerciários, que está filiada conosco, né, hoje dentro da UGT, e a grande maioria dos sindicatos dos comerciários, né, que estão filiados conosco. Nós temos a Federação dos Bancários, que está filiada conosco hoje na UGT. Nós temos a Federação dos
servidores públicos hoje, que também está afiliada conosco na UGT. A UGT é a maior central sindical no estado do Paraná em números de sindicatos filiados hoje à nossa central. Número de sindicalizados, quantas pessoas? E número de sindicalizados hoje nós temos aproximadamente uns 300 mil sindicalizados. Esses hoje que contribuem com os seus sindicatos. Que contribuem com os seus sindicatos pagando a taxa sindical hoje, entendeu? Dentro da UGT. E aí cada sindicato, por exemplo, o meu sindicato tem 70% do pessoal sindicato filiado. Mas, por exemplo, se nós pegar o sindicato dos bancários em Maringá, a taxa de sindicalização deles lá em Maringá é de 91%. Que maravilha. Entendeu? É que não tem muita rotatividade, entendeu? Então, dependendo do trabalho que o sindicato faz, é o número de trabalhadores. Essa nova legislação fez também com que os dirigentes sindicais oferecessem mais serviço para os seus associados. Acordaram para o trabalho, viu, Fernando? Isso não tenho dúvida que a água bateu na bunda e o pessoal, olha, nós queremos sobreviver, nós temos que dar um retorno, e o pessoal acabou passando a dar um retorno através do trabalho. Como é que está a questão de desemprego nessa massa de trabalhadores hoje? Olha, a questão de desemprego hoje na massa dos trabalhadores, o desemprego, estou dizendo, ele tem ainda, né, hoje, mas é muito pouco. Né? Porque a maior parte das atividades no Paraná, quase todas elas são pleno emprego hoje, né? Pleno emprego. E hoje, a gente tem hoje, né, o pessoal fazendo uma rotatividade de emprego muito grande. Né? Porque no meu tempo de carteira assinada, né, a gente escutava da mãe, do tio, do pessoal: você tem que se manter no emprego, você tem que esquentar a sua carteira. Carteira com menos de 1 ano de registro, para esse cara não é um bom funcionário, ficou só um período. Hoje não, hoje a atualidade, ele chega, entrou, trabalhou uma semana, 10 dias, não está contente, ele tchau, não é isso aqui que eu quero para mim, eu estou indo embora, entendeu? Então, hoje as empresas que mais fornecem benefícios para o trabalhador, que fornece uma melhor assistência, que valoriza os trabalhadores, é as que têm os melhores profissionais ali trabalhando, empregado, entendeu? As pessoas não mudam. É o pessoal que tem uma boa assistência médica no seu quadro, né, atendendo aquele trabalhador e seus familiares, esse pessoal se mantém. Nós temos a nossa central de vagas, as empresas pedem muitos trabalhadores que acabam ganhando o contrato. Muitas vezes as empresas abrem 50 vagas de trabalho, a gente faz o chamamento, às vezes não vai 50 pessoas para aquelas 50 vagas. Vocês não atuam na área rural, não, né? Não, na área rural nós não atuamos na área rural. Mas, por um outro lado, Fernando, quem tem um salário melhor, quem tem plano de saúde melhor, quem tem um vale alimentação melhor, né? A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, fez agora a nova licitação, né? E nessa nova licitação nós abriu-se 200 vagas a mais para os coletores, varredores, de uma forma geral. Aí nós anunciamos através do CIEMARCO: olha, nós vamos precisar de 200 trabalhadores. Nós imaginávamos, vai ter uma dificuldade, né? Porque nós estamos chamando para as outras empresas aqui, não estamos conseguindo atender. E aí nós divulgamos as 200 vagas, abrimos para 2 dias. No primeiro dia veio 1.000 pessoas para trabalhar, para disputar essas vagas. No segundo veio 800 pessoas. Mas por quê? Um gari hoje em Curitiba, com os seus benefícios, hoje está tirando cerca de R$5.000. Tá? Na varreção tira em torno de R$4.000. O vale alimentação deles é próximo de R$2.000, entendeu? A assistência médica deles é Unimed, ou tem que ter a Unimed, ou tem que ter o instituto do sindicato. Então, quanto mais a empresa coloca benefício, mais a procura por, entendeu, ter trabalhadores, entendeu, que buscam. Então, para nós, isto hoje aqui
O pessoal tem o desejum, chega lá, tem o café da manhã, o pessoal sabe que ele vai tomar um café da manhã, café, leite, pão, queijo, presunto, entendeu? Então, o trabalhador, ele se sente valorizado, né, na empresa onde trabalha. E a rotatividade, por mais que ela exista, não é tão grande como nas outras empresas que, não, é esse o salário, é isso que eu tenho, é isso que eu quero, entendeu? Então, que até deixo o recado, uma das áreas que o pessoal, né, da UGT tem solicitado muito é na área de supermercado, né, onde tem inúmeras vagas aí no estado nós tivemos um todo, crescimento muito grande, entendeu? nesse setor. E que o pessoal, o tempo todo, onde você passa pedindo gente para trabalhar. A propósito, fazendo uma interrupção. Opa! A gente frequenta supermercado, panificador, essas coisas. E nós vemos uma presença muito grande de pessoas não brasileiras, né? Especialmente venezuelanos, temos visto muitos, e muita gente falando espanhol na nossa cidade. Olha, como é que se vê essa chegada aí? Esse é um acolhimento que a gente está fazendo com uma satisfação muito grande mesmo. Porque esse pessoal que chega, chega... e nós estamos colocando eles até a nossa fundação, através da FACOP, né? A gente está qualificando esse pessoal, primeiramente na nossa linguagem, né? Colocando o português para eles, mas todos chegam com um nível de formação muito alto para trabalhar nas nossas atividades aqui, entendeu? Então, eles pegam muito, com uma facilidade muito grande, né? A prática do trabalho, seja no supermercado, seja em farmácia, né? Em panificador, em todos os locais, porque o nível de escolaridade deles, entendeu? Então, esse acolhimento... E a legislação trabalhista brasileira dá conforto e segurança para esse pessoal que está chegando de fora do Brasil? Dá conforto e dá os mesmos direitos para esses trabalhadores, né, que chegam aqui no nosso país, entendeu? Então, eles organizando a documentação, entendeu? Então, os mesmos direitos praticamente que tem o trabalhador brasileiro, tem o trabalhador estrangeiro no seu fundo de garantia, nas suas verbas rescisórias. Existe alguma entidade que recebe esse trabalhador que está vindo de fora do Brasil e direciona eles aqui dentro? Olha, nós temos as associações, né, que fazem esse acolhimento. Nós colocamos, inclusive, dentro do CIEMAC, um departamento, né, que faz esse... E tem várias entidades fazendo isso, Fernando, fazendo esse acolhimento. Mas quem mais está dando um carinho, uma atenção, que esse pessoal vem muito pelas igrejas, entendeu? Seja evangélica ou seja católica, quando eles chegam às comunidades aonde eles se colocam, aqueles é muito... Por exemplo, o pessoal cubano, nós pegamos ali na Vila Nossa Senhora da Luz, ali é onde tem mais concentração dos trabalhadores cubanos ali naquela região. A gente tem visitado, a gente tem feito algumas ações, né, com esse pessoal, né, e, por exemplo, a gente tem um índice de sindicalização desse pessoal bastante grande, né, quando a gente mostra para eles, né, os benefícios que eles têm através do sindicato, o que eles podem estar conquistando e o que eles podem estar estendendo aos seus familiares, entendeu? Então, a gente tem feito um trabalho bacana com esse pessoal de trazer eles para dentro do sindicato e eles entender o que é o sindicato e fazer a luta aí juntamente conosco. Olha, César, nós estamos terminando, mas eu tenho uma curiosidade. Você é um especialista em trabalhador, pode ser que mate essa minha curiosidade. Você falou em geração. Na tua geração, os nossos pais, acho que posso me incluir nessa, o Fernando também, nos ensinavam a dar um valor muito grande ao trabalho da gente. E parece que hoje em dia o jovem já de 20 anos, até uns 30 talvez, não dá essa mesma importância ao trabalho. Você sente essa diferença, essa mudança no perfil do trabalhador hoje em dia? Olha, eu tenho sentido essa diferença, né? Porque as novas tecnologias, né, têm pautado esses novos trabalhadores, né?
E a grande maioria da população e dos trabalhadores, eles têm um sentimento muito grande hoje na questão do empreendedorismo. Então, é uma coisa que todo mundo, entendeu? Ele começa, o sentimento que eu faço, né? E eu entendo isso na defesa da CLT, né, de 1940, tudo que a gente veio construindo ao longo dos anos, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a sociedade também teve um papel muito, eu digo, de coisas negativas para com as pessoas, para com os trabalhadores, né? E essa nova geração viu, né? Viu o pai, a mãe, o sofrimento que eles tiveram, muitos e muitos trabalhadores, empresas que fecharam, né? Deixaram de pagar os trabalhadores, né? Aí o cara trabalhou 10 anos, a empresa fechou, foi lá, deu um calote e não teve como receber. A Justiça do Trabalho lá com inúmeras ações trabalhistas, né? Onde o trabalhador ganhou, tem a ação, ganha e não consegue receber. As falências que ocorreram. Então, o trabalhador viu também esse lado negativo, né, essa nova geração, esse lado negativo, né, o pai se sujeitou a uma série de coisas, entendeu? E ali ainda não teve um resultado. Então, esse olhar ali do cara chegar lá 5 ou 10 minutos atrasado, porra, você chegou atrasado aqui no emprego, não sei o quê, e o cara gritar e não primeiro perguntar o que aconteceu, o ônibus quebrou, atrasou por quê, entendeu? Então, tem uma cultura que as pessoas, ao longo dos anos, né, foi tendo, assim, e aí, por exemplo, a gente vê hoje os empreendedores, né, que se diz empreendedor. O cara sobe em cima de uma moto, vai fazer a entrega, mas ele começa a hora que ele quer, termina a hora que quer, para a hora que quer. Ele entra dentro de um Uber, ele trabalha lá 10, 12, 18 horas, mas ele entra a hora que quer, ele não tem ninguém xingando ele, o que ele trabalha tá lá, cai na conta dele, entendeu? E eu sou, entendeu? Então, ele não sofre nem, ele sofre uma pressão, né, que ele acaba adoecendo por excesso, mas ele tem, por um outro lado, alguma coisa liberta que é ninguém apontando o dedo para ele em momento nenhum. Ele é o dono, sou dono de si, eu faço a minha... Entendeu? Então, isso, a gente vê isso muito presente hoje, entendeu? Na vida dos trabalhadores, na vida das pessoas, né? Ele sendo um empreendedor, e ele fala isso, né? Assim, então, até na pesquisa que nós lançamos agora esse final de semana em Foz do Iguaçu, na era desse novo mundo do trabalho hoje, né? E a pergunta primeira que a gente faz para as pessoas é: o que você acha do sindicato? Não, porque o sindicato não serve, porque o sindicato não me dá resultado nem nada. Aí você vai fazendo as perguntas, tá, mas você já precisou do sindicato? Você recebe fundo de garantia? Você já precisou entrar? Você tem ticket de alimentação? Você utiliza de vale transporte? Você começa você já fez uma homologação no sindicato? Você começa... No início, ela sai com 17% de negativo, e depois, quando você coloca para ele a importância do sindicato na vida do trabalhador, e aí como diz o Papa Francisco, sem sindicato ninguém vive, né? Aí já vai para 60%, né, de credibilidade das pessoas com relação ao sindicato, porque ele sente a importância que tem um sindicato cuidando dele, cuidando da família dele, estruturando o salário dele, ele tendo aumento todos os anos, entendeu? Então, essa valorização do trabalhador, quando a gente chama ele para a responsabilidade e mostra para ele o que é o sindicato, o ganho é bastante expressivo. Manassés, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Estamos sempre à disposição aí para as questões e para as causas, né, dos nossos sindicatos.
Eu que agradeço esse momento gostoso aqui de fala com você, Fernando. Olha, foi muito bom estar aqui hoje, né, fazendo esse diálogo, fazendo esse debate e valorizando cada vez mais os trabalhadores, valorizando cada vez mais o mercado de trabalho, né, que cada vez mais a gente possa conscientizar, né, o capital para ceder mais espaço para que os trabalhadores sejam cada vez mais valorizados, né, e que a gente possa ter esse ganho estrutural aí na vida e nas famílias das pessoas. É isso aí. Semana que vem estamos de volta, né? Acesse o nosso portal, hojepr.com, e acesse as nossas redes, no @hojepr. Ok? Um abraço, até o próximo.